Meninas, meninos, saudações! Vamos dar continuidade com os nossos estudos de continente americano. Já varremos na aula passada a América Anglo-Saxônica, na qual no vídeo nós nos concentramos no assunto mais complexo que é Estados Unidos. Na apostila vocês têm e devem fazer uma leitura rápida sobre Canadá. Vamos avançar agora com um assunto que é mais complexo ainda e que inclusive é bastante importante pela proximidade, pela nossa imersão nesta região do mundo, América Latina. Então vamos dividir esse assunto em partes. Nessa semana, América Latina 1, vamos trabalhar basicamente a questão locacional, aspectos históricos e econômicos principalmente. Vejamos. Aqui nós encontramos da apostila o mapa com a regionalização da América Latina. A América Latina, que nós já vimos na primeira aula, envolve o México, que se encontra na América do Norte, México, todos os países da América Central e a América do Sul, tá certo? Nós encontramos aqui qual divisão? México, que aparece como um país à parte, assim como o Brasil, como um outro país à parte na regionalização do continente, do subcontinente latino-americano, dada a sua extensão territorial, dada a importância destes dois países, eles aparecem em separado, aparecem destacados. América Central, nessa região centro-americana, nós encontramos a América Central istmica ou continental, a parte de ligação entre as Américas do Sul e do Norte, e a parte insular, o conjunto de ilhas de formação vulcânica, as Grandes Antilhas e as Pequenas Antilhas, e as Bahamas, ilhas de formação coralígeas. Temos ainda os países andinos, temos ainda os países platinos. Nesse caso, nós temos os países que são dominados por uma determinada unidade uma unidade geográfica. Aqui nós encontramos a Cordilheira dos Andes em todos estes países. Na Bolívia, nós também encontramos a Bacia Platina, isto é, a Bacia do Rio da Prata, que deságua aqui no estuário do Prata entre Argentina e Uruguai. Mas a Bolívia normalmente é inserida entre os países andinos, os países platinos, o Paraguai, a Argentina e o Uruguai. Esses países são países, grosso modo, subdesenvolvidos, apesar das diferenças entre eles. A apostila, inclusive, traz isto numa perspectiva de formação histórica. Diz a apostila: de modo geral, os estudiosos concordam que as condições socioeconômicas atuais resultam do processo histórico inicialmente determinado pelo modo de colonização empregado, no qual houve predomínio de colônias de exploração diferente do implantado na América anglo-saxônica, as colônias de ocupação. Nós podemos utilizar essas expressões, colônia de exploração, colônia de ocupação? Sim, podemos, e vamos utilizar assim como a apostila está colocando para a gente, mas há que se tomar um cuidado bastante grande com este processo. A gente tem que entender a colônia de exploração e a colônia de ocupação de que maneira? Será que aquele homem europeu... Primeiro, a ideia de colonização, Então parece que não existia qualquer coisa na área de chegada e essas coisas passam a existir com a chegada do elemento colonizador. Ele então está ocupando estas áreas, ele vem a fazer uma ocupação, inclusive em grande parte eliminando cultural ou fisicamente o elemento nativo, o homem que já estava presente nessas regiões. Então isso é uma primeira coisa com a qual nós devemos ter cuidado no que diz respeito ao entendimento dessa ideia de colonização. Agora, dando espaço para a segunda parte da expressão, ocupação ou exploração. Então, parece que o homem europeu que chegou à América anglo-saxônica chegou com o objetivo de formar uma grande nação, os Estados Unidos, que viria a ser potência mundial no século XXI. E no caso da América Latina, não. Então são pobres imbecis, E aquela lenda dos degradados, dos presos que foram trazidos, lenda, E que acaba formando países, portanto, subdesenvolvidos. Essa é uma ideia totalmente equivocada, faz parte do que a gente poderia chamar vulgarmente de viralatismo do colonizador. Então, não há uma intenção de formar um país por parte de quem vai para os Estados Unidos, não há uma intenção de meramente exploração aqui na América Latina. Na verdade, a intenção de exploração está dada nos dois lugares. Então, não é pela intenção
do explorador, do ocupador, é que nós vamos diferenciar este processo de colonização. Vamos diferenciar a partir de fatores históricos e estruturais. Nos Estados Unidos, em especial no norte das antigas colônias, nós temos uma ocupação com pequenas e médias propriedades, o que a gente poderia chamar de pequenos agricultores livres, que, veja, já é diferente do processo de ocupação que ocorre no sul dos Estados Unidos, nas áreas mais quentes, com as plantations de algodão, com regime de trabalho escravo, muito parecido com o que viria a acontecer em boa parte do restante da América Latina. Então nós podemos diferenciar a ocupação em grandes propriedades agroexportadoras de um lado e de outro lado pequenos proprietários livres. Este processo inicial de ocupação distribui os recursos políticos diferentemente. São recursos políticos os recursos que os agentes políticos, que os grupos políticos se utilizam para participar da estrutura de poder. São recursos políticos a renda, a educação, o acesso à informação, o acesso a recursos violentos como armas de fogo. Vejamos nos dois processos de ocupação. De um lado, pequenos agricultores livres. Quem tem mais renda do que o outro? Não há grandes diferenças. Quem tem maior conhecimento, acesso à informação frente ao outro? Se são alfabetizados, são minimamente alfabetizados, mais ou menos o mesmo patamar de acesso à informação e de conhecimento. Um agricultor, um pequeno sitiante, tem uma garrucha, o outro pequeno sitiante tem um bacamarte, um revólver, uma pistola, e, portanto, o acesso a meios violentos é mais ou menos o mesmo. E se nós pensarmos da outra forma, se nós pensarmos em ocupação com grandes propriedades agroexportadoras, inclusive em regime de trabalho escravo durante boa parte da formação dessas regiões. Então, quem tem renda? Só o proprietário. Os escravos não têm renda, os trabalhadores rurais têm uma renda desprezível. Quem tem acesso à informação? Se alguém é alfabetizado, é o grande proprietário. Se alguém tem acesso à informação, é ele. Quem tem acesso a meios violentos? O grande proprietário tem os jagunços, que podem coagir fisicamente o restante da população. Desta forma, em especial no norte dos Estados Unidos, o que vai se tornar hegemônico para o território americano a partir da Guerra de Secessão, nós temos uma ocupação com pequenos proprietários livres que equalizam os recursos políticos entre eles. Se todos acessam os recursos políticos, a estrutura de poder mais ou menos da mesma forma, a produção de riqueza na sociedade é organizada mais democraticamente e é distribuída de uma maneira mais uniforme, que são características que se desdobram em países de maior desenvolvimento socioeconômico na atualidade. Agora, na América Latina, não. Agricultura exportadora em grande propriedade, utilizando trabalho escravo ou eventualmente trabalhadores pagos superexplorados, concentrando recursos políticos. O acesso ao poder político é assimétrico, é fortemente desigual. Todos participam da produção de riquezas na sociedade, mas apenas um pequeno grupo dela se apropria, que é a elite política, a oligarquia rural, a elite agrária, cristalizando uma condição de subdesenvolvimento e exportação de produtos primários entre esses países latino-americanos. Então, cuidado. Colonização. Então, sim, vamos utilizar esta palavra, mas não vamos carregar esta palavra com aquele significado de um lugar, uma região desabitada na qual nada havia e que passa a ter existência com a chegada do colonizador. Não, o colonizador é um ocupante que vai desalojar fisicamente ou culturalmente o elemento nativo, o homem nativo que estava dado nessas regiões. O colonizador não tem uma intenção de ocupação, uma intenção de exploração. É uma forma de denominação que é mais adequadamente entendida a partir do processo histórico de formação em pequenos proprietários livres ou em grandes propriedades agroexportadoras que são típicas da América Latina. Por sinal, ainda hoje, esses países são subdesenvolvidos e exportadores de produtos primários. E os países que têm algum grau de industrialização, têm uma industrialização tardia e dependente em capital e tecnologia do exterior. Vamos ver?
A apostila usa um mapa para descrever os produtos minerais desses países latino-americanos, mas o mapa está relativamente detalhista e fica difícil a interpretação. Então eu sugeriria para vocês que completassem as suas apostilas com essas informações mais simples. Estes países que eu destaquei para vocês são países que passaram no século XX por um relativo processo de industrialização. Trata-se do México, do Brasil, a maior economia em PIB, a maior economia industrial da América Latina, a Argentina e, por que não, também a Venezuela, apesar de a industrialização venezuelana ser muito mais ligada ao setor do petróleo, à indústria petroquímica, mas não deixa de ser um país com relativo peso da atividade industrial na segunda metade do século XX. Os demais países latino-americanos são basicamente exportadores de produtos primários. Vejamos, na América Central, produtos da agropecuária, inclusive uma denominação pejorativa que se manifesta nessa região, repúblicas ou republiquetas das bananas. Isso é traduzível de duas formas. Primeiro, o produto de exportação são exportações agropecuárias, entre outras frutas, bananas, nessas economias. E uma segunda forma, que é uma forma pejorativa, banana, mole, covarde, sem força, são repúblicas com força reduzida para tratamento dos seus assuntos domésticos comparativamente aos Estados Unidos. Além da América Central, repúblicas das bananas, exportadores de produtos agropecuários, nós encontramos o café colombiano. Equador com petróleo e banana. O segundo maior produtor mundial de pescado, o Peru, pescado beneficiado que é pela corrente fria de Humboldt. Bolívia, por favor, não é mais prata. A prata se esgotou durante o período de ocupação da Espanha. Não é mais estanho. O estanho se esgotou ao longo do século XX. Hoje o principal produto de exportação da Bolívia é o gás natural, sendo que o Brasil é o maior comprador de gás natural da Bolívia. Chile, exportação de salitre, mas principalmente, gerando um valor muito maior, cobre. E finalmente, Paraguai e Uruguai, exportações agropecuárias, cereais e pecuária bovina, também ovina, para o Uruguai e soja, além da pecuária bovina, para o Paraguai. Portanto, são poucos países industrializados e nós encontramos, grosso modo, países exportadores de produtos primários, até poderíamos dizer monoexportadores, na medida em que a pauta de exportações é dominada por poucos ou por apenas um produto primário, um produto normalmente da agropecuária. Avançando então para a atividade industrial, esses poucos países industrializados, é o caso do Brasil, da Argentina, da Venezuela e do México, tem uma industrialização que nós chamamos de periférica, já vimos nas últimas aulas, em um modelo desenvolvimentista pautado no tripé de industrialização, envolvendo o Estado, criador da infraestrutura, tendo em vista ser um processo de industrialização mais tardio, que se desenrola apenas ao longo do século XX, a partir principalmente de meados do século XX. Este atraso do processo de industrialização passou a exigir um catalisador, um acelerador do processo de industrialização, que é o poder público estatal, criando as infraestruturas para a atividade industrial e principalmente mobilizando a sociedade que era agrária e vai se tornar uma sociedade pautada pela indústria no ambiente urbano, as novas instituições necessárias ligadas à habitação, à educação, ao sistema de saúde. Essas instituições vão ser criadas pelo poder público em prol das necessidades de um capital privado nacional, de uma burguesia industrial nacional que já se formava nesses países latino-americanos na virada do século XIX para o século XX e atuava na produção industrial, principalmente no setor de bens de consumo não duráveis, isto é, bens industrializados como alimentos, como remédios, como o setor têxtil, que são produtos que têm um ciclo de reposição rápido, são adquiridos pelo consumidor rapidamente, são consumidos e precisam de consumo novamente, precisam ser trocados novamente.
O capital privado nacional vai se alinhar também ao capital estrangeiro a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir da segunda metade do século XX, sendo que esse setor vai se instalar, o capital estrangeiro vai se instalar no setor de bens de consumo duráveis. São as indústrias de eletrodomésticos, de eletroeletrônicos, principalmente as indústrias automobilísticas americanas, europeias, que se instalam na América Latina na segunda metade do século XX, compondo, portanto, o dito tripé de industrialização, 3 agentes de industrialização: o Estado, o empresariado nacional e o capital estrangeiro. Isso traduz o processo de industrialização na América Latina ao longo do século XX, com um caráter, portanto, estatal intervencionista, tendo em vista a presença do Estado, a necessidade do Estado como um elemento acelerador do processo de industrialização. Mas, a partir do final dos anos 90, em 1989, a partir do final dos anos 80, em 1989 vem o Consenso de Washington. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, já ao longo dos anos 1980, um novo paradigma, um novo modelo de atividade econômica estava sendo implementado, o chamado neoliberalismo, que preconiza a redução da intervenção administrativa do Estado na atividade econômica e, portanto, aquele Estado que era dotado de instituições de regulação da sociedade, aquele Estado que era dotado de empresas estatais, precisa transferir estes setores de atividades, essas atividades econômicas, para a iniciativa privada, através de processos de privatizações e concessões. Como eu disse, nos Estados Unidos e no Reino Unido dos anos 80, isso já vinha com força, e a partir de 1989 é uma crescente pressão dos Estados Unidos, uma pressão de organismos multilaterais nos quais os Estados Unidos têm capacidade de pressão, como é o caso do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, fazendo com que os países latino-americanos assumam também este viés neoliberal ao longo dos anos 1990. Daí a tendência de enxugamento do Estado destes setores, que gera fragilização das condições público-estatais de gestão da sociedade, econômica e socialmente. Então, aqueles projetos de desenvolvimento econômico que estavam vinculados ao setor industrial das décadas anteriores são rompidos. Inclusive, essas economias passam a ter um ganho crescente no setor primário, principalmente para exportação da produção. São países pobres, são países subdesenvolvidos, e uma série de serviços sociais que diminuem a vulnerabilidade do cidadão na sociedade são prestados pelo poder público, a educação pública, a saúde pública. Com a dilapidação, com o enxugamento desses serviços, a precarização desses serviços, com a tendência de entrada de setor privado nesses serviços sociais, setor privado que cobra, que tem um preço elevado por estes produtos. Então, as condições de vida para essas populações mais pobres, a condição vai ser precarizada ao longo dos anos 1990. Se nós entendemos isto, vamos entender como se organiza politicamente esta América Latina. Historicamente, ao longo do século XX, a América Latina é bastante sujeita, na verdade 19 e 20, ela é bastante sujeita às demandas dos Estados Unidos na velha doutrina Monroe do século XIX, início do século XX, e durante a Guerra Fria, durante a doutrina Truman dos Estados Unidos de contenção do avanço do socialismo, submetendo a América Latina às suas necessidades. Entretanto, a América Latina, até os anos 1980, durante o processo de industrialização, como nós vimos no slide anterior, vem com a lógica que nós denominamos desenvolvimentista, estatal intervencionista. Mas até 1989, com o Consenso de Washington, onde avança o neoliberalismo com aumento das contradições econômicas e sociais junto a estes países latino-americanos, é o que nós caracterizamos no slide anterior. Justamente pelo avanço dessas contradições na década de 1990, há uma tendência nas sociedades politicamente organizadas da América Latina de um questionamento, de uma contraposição a esta lógica neoliberal ao longo dos anos 1990 e início dos anos 2000, buscando então alternativas políticas, alternativas econômicas que se manifestam também na orientação política doméstica e internacional dos países latino-americanos. Anos 2000,
governos de esquerda. Vejam o nosso mapa da apostila, que mostra na Argentina, na Bolívia, no Paraguai, no Uruguai, no Brasil, no Equador, em países centro-americanos, na Venezuela do presidente Hugo Chávez, governos de esquerda. Dentro, então, de uma resposta, como uma resposta das sociedades latino-americanas a essas contradições do neoliberalismo na década de 1990. Entretanto, eu marquei para vocês esquerda entre aspas. E por quê? Há, por exemplo, uma busca de autonomia regional por parte desses governos. Nós vamos ver na próxima aula o reforço do Mercosul, a criação e reforço da Unasul, né, a ALBA, Alternativa Bolivariana das Américas, né, do presidente Hugo Chávez. Então, há uma série de iniciativas autonomistas em termos político-econômicos, domésticos dentro de cada país e internacional regional. Mas aumento dos investimentos, apesar de haver aumento dos investimentos sociais em alguns poucos setores, há em contrapartida permanência de práticas neoliberais. Por exemplo, o sistema financeiro continua com os maiores ganhos dentro deste contexto de liberalização econômica, dentro do contexto de governos de esquerda que mantém a liberalização econômica nos anos 2000. E, portanto, nós temos aí um fator de permanência destas contradições agressas dos anos 1990, que por uma série de fatores acaba não se desenrolando em uma volta aos setores de direita dos anos 1990, mas a uma nova forma de fazer política doméstica e internacional. Alinhamentos nos anos 2010, vejam que vários países que estavam roxinhos, né, com governos de esquerda, com autonomia frente aos Estados Unidos, revertem este quadro nos anos 2010, é o caso do Brasil, da Argentina, de até o ano retrasado. O Paraguai, né, o Peru, a Colômbia e assim por diante. O Equador aqui está roxinho, mas nem deveria mais, não é? O atual presidente do Equador tem um alinhamento mais claro com os Estados Unidos. Então nós temos um crescimento de um novo setor de direita, uma direita que faz parte do chamado populismo de direita, um discurso semelhante, por exemplo, ao do presidente Trump nos Estados Unidos, um discurso de difícil factibilidade política e econômica, mas que consegue cooptar amplos setores da sociedade com uma ideia de geração de emprego, de valores tradicionais, de valores familiares, de valores religiosos que se inserem à direita no espectro ideológico, não apenas setores da direita populista, mas também setores da extrema direita que afrontam inclusive valores do Estado democrático de direito, como por exemplo os direitos fundamentais de segunda, de primeira geração, que estão dados nas constituições dos países latino-americanos. Eu quis formar esta linha do tempo com vocês porque na apostila aparece este mapinha ao lado disso daqui, tá? Mas não. Então, este mapinha é dos anos 2000, esta resposta das esquerdas às contradições do neoliberalismo dos anos 1990, tá certo? E o texto da apostila está obviamente correto. A disposição do mapa é que pode induzir ao erro. Então vem o neoliberalismo que acentua essas contradições. A resposta das sociedades latino-americanas são governos de esquerda de autonomia regional. A permanência de contradições econômicas e sociais associadas a outros fatores leva, por sua vez, a um realinhamento com os Estados Unidos, governos de direita, a dita direita populista e o crescimento da extrema-direita. Tranquilinhos? Era isto por hoje, um vídeo relativamente rápido de introdução à América Latina. Na próxima aula nós vamos trabalhar a integração latino-americana e alguns elementos geopoliticamente válidos da América Latina, como é o caso de Cuba, como é o caso da Venezuela, como é o caso da Bolívia. Tudo bem? Se alguém tiver algum problema, alguma dúvida, me procure nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. É isso por hoje. Boa sorte para todos.